Eu acho muito interessante o iluminismo, porque o iluminismo, gente, é muito aquariano, né? Olha só, onde começa? De todas as ciências que o iluminismo poderia ter iniciado, ele inicia numa específica, a filosofia, né? A origem da palavra filosofia é exatamente, né, os filósofos aí me corrijam depois, mas né, philos, sofia, né, amor à sabedoria. Então, que sabedoria tem alguém que pratica guerra e que sabedoria tem alguém que escraviza as pessoas, né? Então dá para a gente pensar aí. Mas a filosofia, né, a grande mãe de todas as ciências, foi a primeira de todas, né, no iluminismo, que começou a promover mudanças de amplas proporções no pensamento das pessoas. Porque até então a gente vivia na ignorância. Não é à toa que o período todo da Idade Média era chamado de Idade das Trevas, né? Eu até brinco com os meus alunos. Falo, pessoal, por que vocês acham, né, que Era das Trevas? Ah, é porque vivia sempre no escuro. Não, nós vivíamos no escuro, sim. Que escuro era esse? Essa escuridão não é no plano físico, né? No plano mental e no plano espiritual. Porque até então, né, nós não tínhamos absolutamente ideia da nossa natureza espiritual e menos ainda o que nós estávamos fazendo aqui em cima deste planeta. Então, é aí, né, que aqueles grupos mais fortes, mais poderosos, claro, né, movidos pela experiência, pelo conhecimento acumulado, criaram aquele formato piramidal de divisão do poder na sociedade, né? Os poucos mais poderosos vão dominando os muitos menos poderosos até chegar nos mais pobres. Então, isso se perpetuou, vocês precisam entender, gente, que isso se perpetua no planeta Terra, muito tempo. Certo? Qual que foi a parada do século XVIII? Isso começou a ser questionado. Havia uma forma de governo, uma forma de poder, que foi amplamente praticada e que muito recentemente ela foi meio que colocada na geladeira porque ela não sumiu. Que é a monarquia, né? A transmissão hereditária do poder. Então eu vou lá, faço uma guerra, pego o poder. Aí eu pego e guardo para mim, que eu falo, não vou dividir, eu distribuo para os meus descendentes, né? Foi exatamente isso que começou a ser questionado com o iluminismo. Por que o poder deve ser guardado nas mãos de poucos? Então isso é muito aquariano, que é o quê? É o questionar, né? Fala, não, mas espera, eu quero entender. E aí os filósofos, né, eles começaram a disseminar esse conhecimento. Disseminar esse conhecimento entre quem? Entre a burguesia, né, estava chegando ao poder, né, querendo porque queria tomar o lugar que pertencia à nobreza, né, de preferência sem mexer muito na estrutura social, que foi de fato o que aconteceu, né, com as revoluções do século XVIII. Aí quem estuda história pode dar uma ajuda aí pra gente, né, e quem tiver interesse, depois eu deixo algumas informações aí na descrição do vídeo, né. E aí os caras começaram a disseminar o conhecimento, né, entre esses burgueses ascendentes, né, mas também entre a população. E isso fez muita diferença. Porque até então não existia escola, como nós conhecemos, uma instituição formal. Havia algumas universidades, mas seguia aquele critério. Pera, onde você nasceu? De quem você é filho? Quanto você tem de posses, de bens? Então, era, como eu falei no outro vídeo, né? Universidades, durante muito tempo, foram ambientes e hoje em dia ainda são, em muitos sentidos, em muitos aspectos, ambientes seletivos. É uma coisa, né, que os movimentos sociais vêm lutando contra até hoje. Cara, não tem nada mais aquariano do que isso. Questionar o que está estabelecido. Por quê? Porque todo aquariano, quando ele desconfia de uma coisa, não é exatamente uma desconfiança, ele sabe que alguma coisa está errada. E todos nós que nascemos na era de Aquário, para pensar. Você aí
com a sua consciência, com a sua vida, nas trajetórias que você já seguiu, nos caminhos que você percorreu na tua vida, para pensar. Você sabe que alguma coisa está errada, não sabe? E a angústia é exatamente descobrir o quê? Aí a gente vai buscar respostas, né? Isso é Aquário, gente. Então, nós estamos no início da Era de Aquário. Então ela começou lá no século XVIII, né? Com o iluminismo, com a filosofia, com a disseminação do conhecimento. Aí vocês podem até comparar que o desenvolvimento humano, social, tecnológico, ele foi um boom. Não parou até hoje. Já no século XVIII tem a Revolução Industrial, né? E aí começa a se investir em produção em larga escala. Descobrem-se, né? Cada século tem uma revolução industrial diferente, desde o século XVIII, né? E cada século descobre uma nova fonte de energia e novas formas de pesquisa e tudo aquilo. E o conhecimento vai se disseminando, a galera vai se interessando e vai indo atrás, inventam-se várias coisas, vários mecanismos, várias técnicas. Então, se você comparar o desenvolvimento que nós tivemos desde o século XVIII até hoje, com o que existia do século XVIII para trás, não tem nem comparação. Eu até brinco com as minhas espiritualidades, né, com os meus guias espirituais. Eu falo pra gente, vocês têm certeza que o planeta Terra, ele é eficiente? Porque, velho, a parada demorou 4 bilhões de anos, 4 bilhões de anos para ficar pronta. Né? E aí só há mais ou menos 500 milhões, mais ou menos, né? Se a gente pegar aí, os biólogos aí, por favor, dá uma ajuda pra gente aí. Mais ou menos há 500 milhões de anos, de toda essa idade da Terra, é que tem vida. E aí eu brinco com as espiritualidades, eu falo, vocês têm certeza que isso aqui é eficiente? Né? E aí você pega, né? E aí desses 500 milhões de anos, a gente vai pegar momentos muito específicos em que há desenvolvimento. Né? Vocês certamente já devem ter lido aí, se não leram, leiam, vou deixar também na descrição do vídeo, né? Como sugestão, Os Exilados de Capella. Né? Olha o que teve que acontecer para desenvolver esse planeta. Né? Teve que vir gente de outro. Né? Eu estou brincando aqui, é claro que é uma parada bem específica, Os Exilados de Capella. Né? Mas se você vai pegar, então, os Atlantes, os Lemurianos, os Sumérios, egípcios, todos eles vieram dando a sua contribuição. Mas interessante que as sociedades, por mais desenvolvida que ela se torne, né, elas sempre começam muito primitivas e demora para desenvolver. Né? Essa é outra piada que eu faço com as minhas espiritualidades. Né? O planeta Terra, no desenvolvimento humano aqui no planeta Terra, parece segunda-feira. Né? Chega sem ninguém querer, sem avisar e demora para ir embora. Né? Demora para acontecer. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Né? Existe uma gestação de coisas. Né? Existem aí muitas questões envolvidas nas encarnações aqui no planeta Terra. Né? Mas é muito interessante a gente ver que nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos que tem o nosso planeta Terra, você pega aí épocas muito específicas em que os seres que aqui estavam vivendo experimentaram um grande avanço tecnológico como esse que nós estamos experimentando agora. E geralmente o que acontece na sequência? Essa sociedade, ela acaba. Aonde estão os egípcios? Vocês conhecem descendentes dos egípcios? Aonde estão os descendentes dos gregos, da Grécia Helênica? Aonde estão os descendentes dos romanos? Não estão mais aqui. Por quê? Eles já vieram, cumpriram as suas missões e, né, me desculpem espíritas, mas as missões não são só de resgate kármico, não. Há outras missões que são desenvolvidas aqui no planeta Terra, além do resgate kármico. Né? Então, vem e aí atinge um determinado estágio de evolução.
A hora que chega nesse estágio, volta-se à primitividade, né? A parada com a era de Aquário é um rompimento, uma ruptura com isso. A ideia é que daqui para frente a gente consiga estabelecer um padrão, né? E aí, de novo, nesse momento aqui é uma visão minha, tá? Mas é isso. E aí, né, o desenvolvimento do século XVIII para cá, né, século XIX, século XX e agora no século XXI, desnecessário a gente comentar sobre isso, tá aí, né, nós estamos aqui nos comunicando através de um produto desse desenvolvimento, que é a internet, um computador, câmera, né, ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas, para quem não sabe, são regidas por quem? Urano, que é regente do signo de Aquário. Olha que coisa linda, maravilhosa, não é? Gostou? Achou legal? Então faz aquele favor pra gente, dá aquela curtidinha, se inscreve, compartilha nas suas mídias sociais o nosso vídeo, dá essa força pro nosso trabalho e volta na próxima que a gente tem muito o que conversar ainda sobre a Era de Aquário. Beijo para vocês, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até a próxima. Fiquem com Deus, com Zeus, com Urano. Tchau!